Gênesis 19 ao 34, e eu quero aqui ler alguns textos. Eu vou ler assim, salpicado, exatamente para que você tenha a oportunidade, aí depois de ler o texto todo. Olha só, o qual 40 anos se casou com Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e a irmã de Labão. 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Mais à frente, no versículo 26, diz assim: depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Olha só, alguns milagres na nossa vida que nós precisamos experimentar, e aqui nós vamos ver aqui. Nós precisamos aprender algo em família, para viver em família, para assim alcançarmos a sociedade e termos uma família abençoada. O primeiro princípio que a gente aprende aqui com a família de Isaac é exatamente, nós não podemos menosprezar o valor da oração em família. Veja bem, não podemos menosprezar o valor da oração. Você tem o hábito de orar junto com a sua família, orar pela sua família. Mulher, você tem o hábito de orar pelo seu esposo? Ele saiu de casa, você orou por ele? Então, não menospreze esse valor da oração. A cada nova manhã que você abençoa seu marido, às vezes ele vai sair para buscar um emprego, ore abençoando, isso pode fazer bem até emocionalmente a vida dele. Seu filho vai sair para fazer uma prova difícil, ore por ele. À noite já está complicado, o dia foi duro. Então, à noite, ore em família, ore com os seus. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, olha aqui que o verso 22 nos diz assim: os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está me acontecer isso? Foi então consultar o Senhor. Aqui, Rebeca estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Os dois já estavam brigando ali dentro da barriga da nossa querida Rebeca. Outro princípio que a gente tem que observar para aprender em família é exatamente, nós não podemos permitir que rivalidades aconteçam dentro da nossa casa. Algo que eu vejo, por exemplo, eu tenho 2 filhos, você já sabe, um menino e uma menina, um adolescente e uma pré-adolescente. Então ali trabalha-se muito aquela questão de ele querendo se impor sobre ela já aquelas questões de menina não aceitando. Ali, se nós permitirmos aquela briga ou a guerra dos sexos, a minha casa não vai ter paz. Então, nós precisamos saber e entender que dentro da nossa casa, o marido ele não compete com a esposa, o marido ele não estabelece um duelo com a esposa, o marido deve fazer um dueto com a esposa, os filhos devem ser amigos, os filhos devem se respeitar, se amar, os pais aos filhos e os filhos aos pais. Então, não permite que brigas, ainda que normais, tem coisa que é normal, os meninos vão brigar, mas não permita que eles se afastem, não permitam que eles não se falem. Esse tipo de rivalidade dentro de casa, de competição, de quem faz mais, quem faz melhor, o pai não deve incentivar isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui, olha o que o verso 23 nos ensina. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha só o que nós aprendemos. Jamais deixe de ter consciência que alguns se destacarão mais do que o outro. Os dedos da mão é a mesma mão, mas eles são diferentes. Alguns dentro de casa, eles podem ter uma proeminência, mas o que nós precisamos salientar com isso? Já que um destaca por uma virtude do que o outro, um às vezes é mais expansivo, outro às vezes é mais metódico, pragmático, cada um tem o seu valor. Um pode se destacar do que o outro, mas isso não torna ninguém melhor do que o outro. Então você aí, para aprender isso em família, é valorizar as vitórias do outro, valorizar o que o outro tem de melhor. Aprendemos aqui também que nós devemos jamais deixar de reconhecer que cada membro tem o seu temperamento, cada membro da família. Eu, na minha casa lá de origem, da minha mãe, do meu pai, eu era o mais extrovertido, os meus irmãos mais assim. Eu tenho uma irmã mais colérica, outra mais... Entende? Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua diferença. E quando nós olhamos tudo isso aqui, a palavra de Deus nos ensina aqui também nesse texto, depois você vai ver, dos versos 29 ao 34, que nós devemos
jamais menosprezar as coisas espirituais em família. Aqui fala a respeito do direito de primogenitura, o direito de ser abençoado. Se nós aprendemos esses princípios e outros, como aqui a gente vê na família de Isaac, naturalmente, querido e querida telespectadora, os direitos de sermos abençoados, nós precisamos reclamar todos eles diante de Deus. Precisamos de receber todo esse favor de Deus, mas nós não podemos deixar de lado aquilo que também nos aproxima de Deus, aquilo que Deus valoriza em cada um de nós. Então, por isso, pense exatamente que quantas pessoas e quantas famílias estão trocando os seus direitos de primogenitura por apenas um prato de lentilha. Estão deixando de valorizar trabalho, estudos, mas têm ali desprezado os valores morais, éticos, que é aquilo que nos faz ser abençoados em todas as condições. O honesto, ele não tem virtude em ser honesto, mas se ele não for, ele deixa de ser abençoado. Há uma frase que diz que o malandro, se ele soubesse o quão bom é ser honesto, ele seria honesto de malandragem. Exatamente isso. Nós não podemos minimizar aquilo que nos traz bênçãos. Então, aprenda isso em família e nós vamos caminhar nessa proposta. Vamos orar juntos agora? Deus, eu quero orar pela família brasileira nessa hora. Eu quero orar por cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe que nos assistem nesse momento. Hoje pode ser um dia diferente e eu quero, Deus, que para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, seja um dia diferente. Eu preciso muito da Tua glória, eu preciso muito, Deus, do Senhor. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores, da mesma forma, também precisam. Cada um com a sua realidade, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua angústia, a sua dor, seja por uma enfermidade, seja por uma ruptura, um divórcio, mas em tudo isso, Deus, nós queremos fazer aqui agora, desse momento, um tempo, Deus, para que o Senhor possa agir em nós, para nos renovar a esperança, para que a palavra de Deus nos ensine, nos transforme e ela seja em nós o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Eu quero, Deus, abençoar os nossos telespectadores, cada homem, cada mulher. Eu quero abençoar, ó Deus, a família que nos assiste agora, ou pelo menos a representação de cada uma delas, em qualquer lugar. Quero aproveitar esse momento para ministrar essa cura sobre a vida, Deus, dos nossos telespectadores que agora precisam. Seja na área física, aquela cura de um câncer diagnosticado já como em fase terminal, aquela cura, Deus, de um problema nos olhos, aquela cura, Deus, de um problema cardíaco, de um problema renal, sejam agora curados em nome de Jesus. E eu também declaro a cura àqueles que se sentem adoecidos emocionalmente. Que haja conserto, ó Deus, para aqueles que veem a sua sexualidade, Deus, sabendo que não é aquilo que deveria ser. Que hoje volte a essa liberdade no Senhor. Eu abençoo o telespectador agora, que nos assiste ao vivo, ou aqueles que nos assistem, ó Deus, agora gravado. Eu abençoo os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.